Bom, a ideia do Bootcamp, né? A gente montar aí uma agenda de 3 datas, né? Que vai ser nessa quarta agora e nas próximas quartas-feiras. A gente vai falar sobre CMS, uma forma mais detalhada, né? Do que eu trouxe para vocês na minha palestra nas últimas semanas aí. E eu não vou dar muito spoiler, não vou falar muito sobre o tema, vou evitar falar também sobre algumas outras coisas, mas a gente trouxe um pessoal bem legal aí, um pessoal bem de peso mesmo da Vilt para trazer uma visão geral para vocês. E a galera é bem experiente mesmo, mais de 4 anos aí no mercado, já trabalhou em diversos projetos, já trabalhou com diversos produtos também dentro da empresa, né? Então, o pessoal, assim como o Abner, né, e a outra galera que vai participar com vocês também das próximas semanas, o pessoal tem uma visão bem ampla de tudo que eles vão falar aqui. Então, eu peço aí, né, que vocês aproveitem ao máximo mesmo, porque eu não sei se o João e o Nelson, né, o Henrique aí compartilham da mesma ideia que eu, mas essa oportunidade é muito boa para vocês que estão começando na área e para as pessoas também que já têm alguma visão, porque quando eu estava na faculdade, eu não tive, né, esse contato com esse tipo de produto, que é o CMS, não tive o contato com esse tipo de ferramenta, e quando eu entendi um pouco sobre esse mercado, eu vi que tinha muitas oportunidades, tanto para uma pessoa que desenvolve algum tipo de solução, quanto para uma pessoa que não tem conhecimento de programação, mas quer trabalhar numa parte de gestão, quer trabalhar numa parte mais de manipular a ferramenta. Então, aproveitem mesmo, galera, a oportunidade que a gente está trazendo aqui para vocês. E eu peço aí que, se possível, né, vocês continuem com a gente, porque esse conteúdo que a gente vai passar hoje vai ser concatenado com as próximas sessões. Então, da quarta que vem e da última quarta. E a gente vai tentar fechar um pacote bem legal para vocês aí, do conhecimento, né, que a gente programou para passar para vocês. E a gente entende também que esse é um start, né, para que num futuro a gente possa trazer também uma visão mais ampla, né, do negócio, trazer uma visão mais ampla dessa ferramenta, para que vocês consigam aprender de fato, né, o que que é o ecossistema do CMS. Mas a partir dessas sessões aqui, vocês vão ter muito conteúdo aí para vocês conseguirem aprender e espero que vocês colham muitos frutos com o conteúdo que a gente preparou para vocês. Beleza? E aí, bom, Abner, o palco é seu. Se quiser começar aí, força. Fazer de vocês. Boa. Abner, tá por aí? Eu acho que ele caiu. Parece que ele caiu mesmo, não tô achando. Calma aí. Deixa eu ver se ele tá aqui na lista. Parece que ele caiu. Vamos ver aqui, esperar uns minutos. Vou mandar mensagem para ele aqui. Problemas técnicos, gente. Quem sabe faz ao vivo. Boa. Essa frase aí eu ouvi numa apresentação no meu semestre passado. Boa. Vale uma pergunta aqui, né, pra galera também, talvez interagir. Alguém já ouviu falar sobre o CMS? Alguém conhece esse tipo de tecnologia? Quando. Desculpa, gente, eu tô meio zoado. Quando eu vi o tema do Bootcamp, eu até dei uma pesquisada e tal. Você já tinha falado sobre isso, mas o Uhum. termo SMS não é tão corriqueiro pra gente, sabe? Então, às vezes a gente já viu sobre, mas não sabe que se trata de SMS. Sim, é CMS, na verdade, né? É isso, É de Content CMS. Management System, isso. Falaram que é imposto. É isso, né? Não, mas não tem nada a ver com imposto não, galera. Calma. Calma. Mas é isso. Pô, o Abner voltou aqui, ele está compartilhando a tela. Abner, o palco é seu. Qualquer coisa, galera, se tiverem alguma dúvida também pode ir mandando aqui no chat também que eu estou monitorando, tá? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Opa, boa noite. Desculpa aí, eu caí, eu tive que voltar de novo, deu um probleminha aqui. A gente não está acostumado a trabalhar com Zoom, eu tive que fazer algumas mudanças aqui. Bom, para falar um pouco sobre mim, né, eu tô na Vilt há um tempo já, e eu tô na frente do account, né, eu sou account executive, e também sou business manager, né, da Vilt. Então, hoje a gente traz aí um pouco dos conhecimentos que a gente tem do dia a dia, um pouco voltado
pro que a gente faz, né? Saindo um pouco desse mundo acadêmico e vindo mais pro dia a dia da porrada mesmo, né? Para você saber como é que lidar com todos os processos, né? E aqui é uma apresentação muito sucinta, bem direta, tá? Do dia a dia, do que rola aqui junto com os clientes, como que isso acontece desde o início, quando se cria essa oportunidade, quando ela chega até a gente, né? Por qual caminho que ela consegue vir, e como que a gente transforma isso no entregável, né? Para o cliente. Beleza? Bom, aqui tem bem-vindos a Vilt. Aqui a gente trabalha muito com muito foco em parceria entre todos nós que estamos dentro da Vilt. A gente tem um foco bem de amizade mesmo, para poder entregar sempre com a maior produtividade possível para o cliente, tentar levar isso para dentro da casa do cliente, para ele poder ter também essa notoriedade, ter também entender também que nós, apesar de sermos às vezes, muito jovens, né? Tem os meninos aí, os desenvolvedores, mas estão com uma senioridade bem aplicada para poder entregar o máximo possível para o cliente, tá? Aqui nós vamos começar construindo um site comercial, tá? Para vocês entenderem o que de fato é, tá? Aí tem uns passos, tá? É simples, através de uma solicitação do cliente, né? A empresa vislumbra uma oportunidade, tá? E essa oportunidade geralmente ou vem por um recurso que já está alocado no cliente, ou se for um cliente novo, essa solicitação ela vem através de uma procura da própria empresa para a gente, tá? E aí o sales, né, que é o cara responsável, né, o account, ele vai pegar essa solicitação e vai trazer para dentro de casa, né, para vislumbrar uma oportunidade, tá? E ser isso voltado a um processo de entendimento. E aí a gente vai concluir como se fosse uma solicitação, tá? E aí tem alguns pilares, né, que é o entendimento da solicitação, né? Quando ela entra para você, a gente vai entender toda essa solicitação e ver o que de fato, que tipo de tecnologia o cliente precisa, quais são os prós e contras que o cliente vai enfrentar, né, durante esse processo e tudo isso, tá? Falando de site, né, do entregável, quais são as diferenças de site que o cliente precisa, tá? Nós vamos entender o negócio do cliente, entender o que ele realmente quer, o que realmente ele tem hoje, tá? Para poder vislumbrar para a gente poder conseguir montar o esqueleto e entregar para ele, tá? Em cima disso, sabendo das diferenças de site, entendendo o negócio do cliente, entendendo o que é para poder, né, levar para dentro de casa, a gente monta uma equipe, né? Ou a gente busca esses recursos externamente, contratando e buscando eles, ou a gente já tem dentro de casa esses recursos que vão fazer aí do dia a dia do cliente, fazer a gente entregar o site, né? E, por fim, o fluxo do entregável, né? A partir do momento que essa proposta, esse entendimento, ela se tornou uma proposta, da proposta o cliente aprovou, seguiu a vida dela, a gente colocou os desenvolvedores lá e ele entendeu o fluxo de trabalho do cliente, a gente vai fazer um entregável de acordo com a expectativa do cliente. Primeiro, nós vamos fazer um entendimento desse processo. Cara, é só para a gente ter uma expertise assim, só para vocês terem uma noção do que de fato são os sites, né, que hoje tem no mercado, tá? Nós temos 3 tipos de sites mais vislumbrados do mercado, né? Que são o site de e-commerce, o site institucional e o site corporativo, né? Bom, eu faço sempre uma comparação, tá? Para vocês terem uma noção
desses 3 pilares, principalmente do site e-commerce e do site institucional, que são os mais pedidos pelos clientes, tá? É como se fosse uma Ferrari e uma Hilux, tá? São as mesmas coisas, são carros, contudo, a comparação fica clara, se ambos são veículos, tá? São com objetivos completamente diferentes, tá? Enquanto um é extremamente esportivo e luxuoso, o outro serve para trabalhos mais pesados, tá? Esse conceito, para a gente aplicar, a gente pode aplicar em sites também. Enquanto um tem que ser mais parrudo, tá? Aguentar conexões, aguentar o dia a dia, aguentar o tráfego alto de comércio, o outro pode ser mais sucinto, tá? Só para vocês terem uma noção. E aí, dentro desse mundo dos três sites mais comercializados, que o cliente mais busca no mercado, a gente tem as diferenças deles. Eu vou explanar um pouquinho, tá? A diferença de cada um deles, bem rapidamente. Cada um aplicado ao seu público-alvo, tá? Então, o site de e-commerce, tá? É um site que precisa ter um nível de segurança altíssimo, tá? Maior que o convencional, visto que as próprias transações deles são transações bancárias, tá? Elas são feitas a partir dele próprio, além de cadastros mais extensos, com informações de clientes, com endereços de entrega, endereços de cobrança, entre outras informações dos próprios clientes, tá? Vislumbrando bastante a LGPD, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E cada um de seus produtos que estão ali armazenados, fazendo seu processo, onde tem seu próprio estoque, tá? Eles são devidamente cadastrados no sistema, com fotos, descrição completa, preços, quantidade de estoque, ficha técnica, entre outros detalhes, tá? Por isso é muito importante, tá? Que a ficha completa das características e dos produtos ou serviços disponibilizados, elas sejam principalmente didáticas, e sejam diretamente ligadas com o público. Geralmente, esses sites, eles são muito ligados com a equipe de marketing da própria empresa, tá? Então, não só a TI, como a empresa de marketing, ela está muito focada nesses sites de e-commerce, tá? Alguma dúvida até aqui? Não, Não, tá tranquilo. agora tá ótimo. Bom, falando um pouquinho de site institucional, né? O principal objetivo desse tipo de site é passar confiança e autoridade, tá? Principalmente aos colaboradores e muitos deles visitantes externos, tá? Muitas das vezes esse site existe uma área para visitantes, que é uma área de imediata quando você acessa esse site, e também existe a área logada, tá? A área logada geralmente é por colaboradores, onde ele tem acessos a funções de recursos humanos, benefícios, verificação de holerite, verificação de uma série de outras ferramentas necessárias para um site como esse, tá? Nele pode encontrar dados de contatos, endereços, resumos sobre a própria história da empresa, tá? Entre outras informações do próprio perfil da empresa, tá? E tem o site corporativo, tá? O site corporativo é um tipo de website mais popular disponível, é o que vocês mais veem no mercado, tá? Existem várias formas e tamanhos, dependendo da marca, dependendo do objetivo da empresa, tá? O principal objetivo desse site é mostrar o produto ou o serviço, tá? Projetado nele, para levar ao cliente o produto e o serviço necessário, tá? Oferecido diretamente da empresa, tá? E ele também serve como um gancho para o próprio e-commerce, tá? Então, muitas vezes a própria empresa tem um site convencional, né? Um site corporativo, onde ele linka com o site de e-commerce dele, tá?
Bom, sabendo de tudo isso, tá? Até agora nós conseguimos entender o que o cliente quer, entendemos as diretrizes dos quais os sites ele precisa, fundamentamos um site e dentro disso a gente vai agora buscar a melhor equipe para poder desenvolver esse site para o cliente, tá? Mas sabendo que hoje no mercado de TI a gente vive numa bolha gigantesca, né, principalmente de recursos e tudo mais, o qual é muito difícil para nós mesmos tá buscando esses caras, né, hoje, a gente encontra bastante desafios, tá? Então, aqui eu citei alguns, tá? Um dos maiores desafios aí é a escassez de desenvolvedores com a competência necessária, tá? É bom que o próprio desenvolvedor, o próprio recurso que você está buscando, ele seja atraído, tá? Você precisa ter investimento na valorização da marca, da empresa, apresentar diferenciais da organização diante do mercado, para que isso atraia o próprio recurso, tá? Para que ele venha para a sua empresa. O segundo item é remuneração, tá? Quanto maior a demanda, tá? Hoje, maiores são as ofertas. Precisa se pensar além da grana, além do dinheiro. Tem que mostrar o valor humano, tá? Da própria organização, que será um diferencial para esse recurso. Muitas vezes os recursos de tecnologia, eles não buscam só dinheiro, só grana, tá? Eles buscam estar felizes ali trabalhando, estar num bom ambiente de trabalho, estar sendo reconhecido pelos próprios trabalhos que eles são executados ali no dia a dia, tá? Esse é um diferencial deles, tá? Bom, alto nível de competitividade no mercado, tá? A competitividade no mercado de tecnologia nos últimos anos foram imensos, tá? Desenvolvedores, programadores, engenheiros, entre outros profissionais que atuam com a própria tecnologia, tá? Entraram na lista dos especialistas mais requisitados do mercado. É o que eu estava falando, é uma bolha, né? A gente veio aí da pandemia, gerou uma bolha, e agora a gente tem muita gente, muitos profissionais com perfis de tecnologia, e por isso a gente tem que segregar muito esses profissionais, os quais atendem às expectativas da organização e também do cliente, tá? Por isso que atraí-los e contratá-los é fundamental demonstrar as diferenças competitivas, tá? E viabilizar isso no processo de seleção mais ágil, tá? Possível para o cliente. A falta de conhecimento necessário para avaliar os profissionais. Isso é um gancho gigantesco, é uma vala que a gente sempre passa, tá? Exigir inúmeros detalhes técnicos que precisam ser considerados, tá? Por isso a contratação de devs exige tanta atenção, exige a própria mentoria do processo, você está ali próximo, tá? Desde a descrição da vaga até o último processo de contratação, é fundamental contar com o apoio do setor de tecnologia, tá? O próprio RH contar com o setor de tecnologia para poder fundamentalizar isso. É muito bom quando a gente falar desse ponto, quando a gente trabalha em empresas de segmentos diferentes, né? De tecnologia, onde você tem empresas de nichos variados e onde ela tem o seu departamento de tecnologia que contrata via RH um recurso de tecnologia. Por isso que a equipe de tecnologia precisa estar embasada e ajudar o RH a contratar essas pessoas, né? Apesar de existir especialistas em recursos humanos e em tecnologia, né? E como tecnologia, cada dia é um passo, né? E cada vez que a gente acorda é diferente, então a gente precisa estar sempre viabilizando e ajudando da melhor forma possível, tá? Aqui eu só deixei essa frase, eu acho que é importante a gente levar isso para dentro de casa, que é um mercado altamente competitivo, ser ágil e assertivo é um grande diferencial para recrutar os melhores talentos. E reter esses talentos, o máximo que você puder. Porque a briga de mercado ela é grande, tá? O mercado ele é muito, muito voraz,
a todo momento, tá? Então, você precisa ter agilidade, ser competitivo, não só em grana, mas em tudo que envolve o dia a dia daquele recurso, tá? Bom, nós chegamos à conclusão que nós precisamos de um fluxo nesse momento. A gente já entendemos a necessidade do cliente, entendemos que o que o cliente precisava, contratamos os recursos necessários, né, ou alocamos os recursos necessários, e agora a gente vai fazer um entendimento, tá, desse fluxo todinho, do início até o fim, para vocês entenderem como que é o fluxo. Eu vou passar em cada um deles e vou explanar um pouquinho, tá, de cada um deles. Pode me parar se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Entendimento do fluxo de concepção do site até o Go Live, tá? Até a entrega, tá, do produto. Surgiu a solicitação, é o que a gente já viu lá no início, tá? A solicitação, tá, do cliente, o que ele queria, um site, a gente entendeu que site ele queria, tá? Fizemos o entendimento da solicitação e transformamos ela em uma demanda real, tá? Entendemos isso, colocamos para dentro de casa. Em seguida, a gente gera uma proposta técnica, com base no nosso entendimento. Então, um documento, tá, onde a gente gera uma proposta para o cliente. O que vai nessa proposta? Vai desde número de recursos para poder atender, quantidade de horas, quais são os objetivos, que tecnologia será usada, quais são os recursos que serão utilizados. Tudo isso vai nessa proposta, tá? Em termos de valores, em termos de horas também a ser gastas, né, para desenvolver esse projeto, tá? Quais os ambientes dedicados, quais são os ambientes que precisam estar disponíveis para os recursos, né, desenvolverem, ok? Com isso, aprovando a proposta, é definido a equipe, tá? O que a gente acabou de ver aí. E definindo a equipe, a gente aloca os recursos, tá? Aloca os recursos para poder atender esse desenvolvimento, tá? Seja 2 desenvolvedores, 3 desenvolvedores, um líder técnico, um gerente de projeto, seja a quantidade de recursos necessários para poder atender essa demanda do cliente. Isso tudo vai estar na proposta técnica, tá? Bom, em cima disso, a gente constrói um escopo, tá, do projeto, com definições junto ao cliente. O que é o escopo do projeto? Tá? O escopo do projeto nada mais é que o esqueleto, o desenho do que é esse site, tá, do cara. O que ele precisa para poder fazer um entregável, né, para esse site poder rodar. E aí a gente envolve as pessoas responsáveis, a gente chama de peças responsáveis, né, que é a pessoa de marketing, a pessoa que desenvolve a parte de marketing para o site, a pessoa responsável por leis, também tem um jurídico envolvido, também tem outras áreas envolvidas também para desenvolver esse site. Então, em cima disso, tá, a gente faz o entendimento e coloca essas pessoas na mesma sala para a gente conversar. No presencial fazíamos as reuniões, agora é muito via call, né, via Meet que a gente faz isso, né, para a gente poder entender quais são os percalços, quais são as demandas necessárias, os percalços que a gente vai ter que batalhar para poder suprir, tá? Para a gente poder fazer esse processo. A partir disso, a gente inicia o desenvolvimento, tá? Com os recursos já aplicados, com os recursos já desenvolvendo ali, junto à equipe, tá? Com métodos de trabalho junto ao cliente. O que é esse método de trabalho junto ao cliente? Porque cada cliente trabalha de uma forma, e a gente tem que respeitar, né, essa forma de trabalho. Muitas delas é via Scrum, tá? O método de trabalho ágil, tá? Também temos os métodos de trabalho por demanda, tá? Uma série de cards lá que vai várias demandas e nelas vamos desenvolvendo de acordo com as entregas, tá? Temos também via Kanban, tá? Que são os cards também, com datas de entrega, para poder entregar cada uma dessas tarefas a serem executadas. Então, cada cliente tem um método, tá? Geralmente, o que tem muito no mercado hoje é via Scrum, tá? Eu
acho que é o que mais as empresas estão adotando no momento, onde tem dailies, tá? Diárias, onde tem as reuniões, né, que são as dailies diárias, onde tem as reuniões de review, para rever tudo que foi desenvolvido dentro desse tempo, né, desse lapso de tempo que o cliente colocou, o cliente propôs para a gente, onde é feito também a planning. A planning é onde a gente coloca as demandas a ser desenvolvidas para aqueles recursos. Cada recurso tem uma quantidade de horas dentro desse prazo para poder desenvolver. Eu acho que esse tema é um tema importante, até um toque para o Pedro. Eu acho que é importante trazer esses métodos de trabalho hoje no mercado, tá, de tecnologia. Eu acho que é importante vocês olharem. Então, como é muito extenso esse tópico, eu acho que é importante a gente depois, com o tempo, falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, são vários tipos de métodos que o cliente usa para poder desenvolver e a gente está ali atrelado para poder fazer um entregável para ele, tá? Em cima disso, após todo o projeto ser entregue, né, aí vai para aprovação junto ao cliente, a homologação e aprovação junto ao cliente. Geralmente existe uma base de homologação, onde o cliente fica homologando tudo isso durante todo esse processo de desenvolvimento, e quando chega no final, ele faz uma aprovação final disso, né? E aí é aprovado para a gente subir para a produção. E quando sobe para a produção, é dado o ok, né? E aí a gente executa o Go Live, né? Ela já está apta aí para ir para o mercado, já está ok, tá? Bom, agora é hora de começar a desenvolver. Esse é um pouco do que eu consegui trazer para vocês, tá? De todos os fluxos de entendimento, tudo que, desde o início de como é feito o processo de geração dessa demanda, como que ela vem para dentro de casa, como é desenvolvido, como o cliente entende isso, bem sucintamente, tá? Mas eu acho que tem bastante tópicos dentro desse gigante tópico que é criar o site, que pode ser várias vertentes aí para a gente trazer para vocês, tá? É isso, pessoal. Alguma dúvida? Prontinho, Pedrão. Tem uma dúvida no chat. O Henrique perguntou qual o tempo para desenvolver um e-commerce como o da Magazine Luiza. Poxa, aí é sacanagem, hein? Eu acho que foi maldosa essa pergunta. Cara, não tem como eu te estimar isso, né? Não sei quais são os percalços que ele trilhou, né, lá dentro para poder desenvolver. Eu não sei nem que tecnologia eles usaram, nem quais foram as ferramentas adotadas. Não tem como a gente vislumbrar isso e trazer isso para vocês como qualquer outro site, né? Eu acho que é mais quem está ali dentro do negócio que consegue trazer isso para vocês, tá? Legal. E Pô, quais legal. tecnologias são usadas para desenvolver o site? Hoje a gente está bem focado em Adobe Commerce, tá? O IM também, tá? A própria tecnologia da Adobe que a gente desenvolve. Hoje a Vue trabalha muito com ela. Anteriormente a gente estava trabalhando com o Wem, tá? Que é uma outra tecnologia também. Mas é muito com Adobe. Por exemplo, o site da Vivo, ele é construído em Adobe, né? O Adobe Commerce. O site da Porto Seguro está passando por reestilização agora, tá? Vai ser um Adobe, tá? Então, tem alguns outros clientes que estão voltando, que estão hoje migrando, por exemplo, de WordPress, tá? Para outras tecnologias que é hoje a de mercado. Hoje, a tecnologia mais conceituada do mercado é a Adobe, tá? Eu acho que vale até uma explicação, né, para a galera entender. Eu falei um pouco sobre isso na minha palestra também, mas para quem não pegou, né, a ideia do que o Abner está falando, quando a gente olha para o ecossistema de Adobe, a gente acha que é só edição de foto, edição de vídeo, né? Mas dentro desse ecossistema também tem um mercado que ele é gerido por muitas empresas. A gente vende muitas ferramentas, muitas soluções atreladas a esse tipo de produto. Eu não vou falar muito sobre o CMS em si da Adobe, né? Mas só para vocês terem uma ideia que o Abner comentou aí do AM, é de Adobe Experience Manager, que é o CMS, né? Que a Adobe usa hoje em dia. É para empresas muito grandes, tanto é que o contrato, né, negociado aí na casa de alguns zeros, né? Alguns contratos até milhões aí que a gente acaba negociando.
E empresas muito grandes usam, né, esse ICMS. Então, a Vivo, que o Abner comentou, tem outras empresas também. Só que essa solução, né, para vocês entenderem, é de encontro ao que eu tinha comentado, né, que é uma ferramenta que ela é utilizada ali para a gente construir uma solução e entregar esse pacote para o cliente, uma ferramenta que ele tenha um contato ali de uma edição mais simples, né? Então, se ele quer editar um title, uma description, uma imagem, algo nesse sentido, ele entra nessa plataforma, que é um CMS, e faz a edição da informação que ele quer para o portal, né? Que ele tem ali. E por trás dos panos, quem constrói isso é um desenvolvedor. Então, todo esse fluxo que o Abner comentou é para vocês entenderem também como é que funciona, né? Uma requisição, né? Ou uma oportunidade que o Abner comentou, que é o que a gente está vendendo de fato, né? Então, quando você chega ali um exemplo mais simples, né? Numa fábrica de software, aí você pede, fala, ó, quero um aplicativo. Beleza, mas o que seu aplicativo vai ter? Aí a gente senta com o cliente, entende toda a necessidade dele, né? Começa a fazer diversas perguntas ali, e aí começa a colocar algumas metodologias também em cima disso, né? Para ele entender também como é que vai ser desenvolvida essa solução. E a gente passa por todo esse fluxo de entendimento de quem vai desenvolver, quais são os desenvolvedores, e aí, se possível, né, o Abner mostrou uma coisa muito interessante também do fluxo de contratação dessas pessoas. Então, quem vai ser contratado para conseguir desenvolver alguma coisa que eventualmente talvez a empresa não consiga desenvolver. Então, um funcionário ali que tem um conhecimento mais sênior, mais pleno, algo nesse sentido, que ele possa vir com um valor agregado àquela solução que a gente quer entregar para o cliente de uma forma mais, mais legal ali, né? Com uma... É que eu estou vendo os comentários aqui, eu estou perdendo um pouco o foco. Com uma solução mais certinha ali para atender realmente o que o cliente quer. Então, esse fluxo é importante para vocês entenderem como é que funciona esse fluxo, né? E essa ferramenta de CMS, a gente vai contemplar alguns tópicos a mais também na próxima sessão. A gente vai falar ali sobre como é que é esse mercado de CMS, o que que é, e a gente vai falar também sobre o que o Abner comentou, né? Que é o AM, que é a ferramenta da Adobe aí que a gente utiliza. Tá bom? Eu acho que é isso mesmo, Pedrão. Acho que muitas das perguntas aqui sobre CMS, sobre até vi um comentário aqui sobre PHP e MySQL, né, junto com a Adobe e tudo mais. Vocês vão ver nos próximos tópicos aí, as próximas apresentações, que é sobre CMS e tudo mais. Se a gente começar a se aprofundar muito, vai acabar invadindo as apresentações das outras, né? Eu acho que é importante a gente só sintetizar que hoje, de fato, eu acho que você conseguiu explanar bem o que é o IAM, né? O que é a Adobe, e hoje é o que é o mais conceituado no mercado. Mas saiba que grandes empresas, grandes indústrias, como Coca-Cola, como Vivo, como Porto, como a Azul está migrando, como outras vão migrar para essa nova tecnologia, que a experiência com o cliente é fora da realidade. Sim. Eles acabaram de apresentar para a gente, no último evento agora, eles estão trazendo a inteligência artificial para dentro, né, da Adobe. Então, é uma coisa, se vocês pesquisarem, vocês vão ver muita coisa, tá, referente a isso. Uhum. Vou falar, Pedro. Não, é legal, né? De novo comentando, igual eu comentei no começo, para vocês terem uma noção, né, desse mercado de CMS, né? Se a gente voltar um tempo atrás, né? Eu estava pesquisando algumas coisas de produtos que foram vendidos no ano 2000, 2005, algo nesse sentido. Em 2002, uma outra empresa, né, que é a OpenText, que também trabalha com uma solução semelhante que o Abner comentou, né, que é o Wendy, Web Experience Manager, foi vendido uma ferramenta lá atrás por quase 2 bilhões de dólares em 2002. Então, hoje a gente vê, né, o Twitter sendo negociado aí a tantos bi, e isso, tipo, dá uma conotação de que só existe esse tipo de negociação hoje. Só que nesse mercado, né, que a gente está apresentando para vocês, lá atrás, nos anos 2000, né, já tinha negociações ali feitas a casa de bilhões de dólares. E é para vocês entenderem também que é um mercado que eventualmente a gente não costuma ver nas universidades, e aí a gente está trazendo esse contexto para vocês entenderem que saindo da faculdade, ou até durante o tempo de vocês na faculdade, né, vocês não necessariamente precisam ficar nesse pensamento de, eu vou aprender uma tecnologia para trabalhar só com essa tecnologia. Eu costumo falar que tecnologia a gente aprende, né? Só que
qual que vai ser a aplicabilidade dessa tecnologia. E aí que entra os produtos, né? Entre os produtos, sei lá, coisas que nós estamos apresentando para vocês hoje, entra aí ferramentas da Amazon, Google, Microsoft, algo nesse sentido. Então, é legal aprender tecnologia, é legal aprender a programar ou aprender alguma linguagem específica, mas eu acho que vocês também precisam focar na aplicabilidade disso, né? Então, a gente está mostrando um ecossistema aqui para vocês de como vocês conseguem aplicar isso. E a gente vai explicar, né, esses outros tópicos também nas próximas sessões. Pode falar, Pedro. Não, falei, eu ia entrar em outro tópico. Não, é muito importante para eles saberem trazer um pouco desse mundo da aplicação, né, do conceito e tudo mais para eles saberem que não só o conceito técnico que se aprende, ele é aplicado, né? Vocês, quando entram para trabalhar diretamente com o cliente ou fazer esse processo, tudo que eu disse aqui, muitas vezes é desenvolvido e aplicado por vocês, né? O quanto vocês trazem, investigam o que o cliente quer, qual site o cliente precisa, e muitas vezes a gente coloca vocês técnicos ou as pessoas que se baseiam tecnicamente nessas reuniões para trazer essa visão técnica para a gente, né, da área de negócio, que a gente precisa disso. E quando a gente coloca isso no papel, é muito da tradução que a gente fala, né? É a tradução do técnico para o papel. É o que a gente precisa. E é muito que essas formas de trabalho, de execução, que a gente trouxe hoje para vocês aqui. Desde uma proposta técnica, o que acontece, como é que funciona, como é que o cliente aprova, quais são os conceitos que o cliente retorna negativamente para a gente, tá? E, Abner, acho que dá para explicar também, né? Porque para algumas pessoas, eu vou fazer uma pergunta que para mim vai ser retórica, mas para as outras pessoas acho que vai servir. Mas você comentou ali de sales, né? De business unit manager. Você poderia explicar para a gente quais são as diferenças de um cara que trabalha com sales, né? Que é vendas, e um cara que é um business unit manager? Porque assim, Claro. esse business unit, né? Só para a galera entender, isso é usado em muitas empresas, né? Não é só na Vilt. E aí, só queria essa explicação, Abner, para a galera ter uma noção do que se trata, né? Essas nomenclaturas. Claro. Pessoal, então, eu sou um diferencial na Vilt, que eu tenho os dois chapéus, né? Eu sou o account, né? Eu sou o cara que trabalha com vendas ali, e também sou o cara que sou o business unit manager. Falando um pouco de account, né? É o cara responsável por buscar as demandas, buscar as oportunidades, trazer as oportunidades de vendas para dentro da empresa, ver os interesses do cliente em busca das soluções, né? Fazer o processo de estar agradando o cliente mesmo, de estar ali no dia a dia, de estar desenvolvendo, de estar entregando, ver as oportunidades que nós temos para poder evoluir a parceria com o cliente, tá? Esses são os papéis do account, tá? Que nada mais é que o antigo gerente de contas, tá? Que o pessoal fala. Tá? Então, e o Business Unit Manager é o cara responsável pelas unidades, né? O que são unidades? Aqui na Vilt a gente trabalha com unidades que são unidades é igual a cliente, tá? Então, nós temos ali 50 clientes e não necessariamente vai ter um cara desse para cada um desses clientes, mas devido ao tamanho do cliente. Muitas das vezes a gente não tem cliente pequeno que possa um business ser dedicado para 5 clientes. E geralmente é 1 para 1. Então, esse cara é responsável, tá, por essa galera, por esse pessoal que está ali debaixo dele, que são os gerentes de projeto, tá, que são os recursos de desenvolvimento, os líderes, todo mundo que está ali para desenvolver diretamente com o cliente. E é o cara responsável por manter a saúde desse cliente. Então, a gente fala muito do conceito dono do negócio, né? Então, nada mais é que um dono do negócio mesmo, é você ser o dono da sua empresa, tá? E o Business Unit é o cara que é responsável por aquilo, para fazer aquela engrenagem girar, né? Para a própria empresa. Então, não sei se eu consegui traduzir para vocês em forma clara, sem entrar em muitos conceitos técnicos, mas é um pouco disso. Certo, Pedro? Não, boa. Resumindo, né? Acho que dá até para trazer um complemento do que o Abner falou. A pessoa que trabalha com vendas, né, os sales ali que o Abner estava comentando, é a pessoa que vai entrar em contato com os clientes, fazer o rapport ali, né, comunicação e tudo mais,
trazer uma perspectiva de brand, né, da imagem da empresa para as pessoas, para a gente trazer esse cliente para dentro de casa, e depois que esse cliente entra, né, para dentro da Vilt, aí entra o trabalho do Business Unit de fazer toda a gestão desse cliente, né, tanto da parte de entender ali o que o cliente precisa, até da parte de orquestração do time, né, de cuidar de quem vai trabalhar com tal projeto, quem vai receber tal demanda, e é o Business Unit que olha para todas essas pessoas que estão ali embaixo. Então, desde o gerente de projeto, que vai ter um contato mais próximo, né, com o Business Unit, para conversar ali de como vai ser as soluções para aquele time, e aí depois que passou essa mensagem para o gerente de projeto, o gerente de projeto pega essas informações e passa para o time. Então, ó, você vai fazer essa demanda, a gente tem esse tempo aqui, então até eu não lembro quem perguntou, né? Mas, pô, como é que eu estimo um projeto aí para a Magazine Luiza, né? Isso é um trabalho em conjunto, tanto com o Business Unit, com o gerente de projeto e com o líder técnico, né? Que está com contato ali com o time. Então, tem diversas pessoas envolvidas, né? Até a geração de um projeto. Então, é desde a venda até a execução. Você vê aí que tem muitas pessoas e muitas subdivisões, né? E por que existem essas subdivisões? Para que fique organizado, né? O que a gente tem de diferencial, até trazendo para a Vilt, né? Ou outras empresas também de grande porte. A gente vem de organização. Então, diferente, né, de uma empresa que só recebe e faz, e aí, eventualmente, por não ser tão organizada, né, faz de qualquer jeito, entrega de qualquer jeito, não coloca, né, um valor ali agregado ao produto, e aí fica bagunçado, né? E a nível de demanda, muitas demandas, né, vai chegar uma hora que uma bolha, né, que o Abner também comentou, acaba estourando por essa falta de organização. Então, tem essas subdivisões, às vezes vocês podem até falar, pô, tem muitas subdivisões, né? Mas no dia a dia, a gente costuma falar que isso é você distribuindo as demandas, dividindo para conquistar, né? Que é um jargão aí que a gente costuma ouvir na faculdade. Então, você pega um problema complexo, divide ele em diversas partes, delega, né, para as pessoas que precisam trabalhar naquelas demandas ali em específico, e aí funciona de uma forma legal, né? Que flui naturalmente ali para que a gente consiga atingir as datas para entregar o produto para o cliente final. É isso. Abner, o Gustavo, acho que tem uma pergunta. Gustavo? Pode fazer. Boa noite, boa noite. Você Boa estava noite. falando que essas grandes empresas estavam migrando, eu não entendi se elas estavam migrando para o Adobe ou para o CMS. Elas estão migrando para Adobe, tá? O Para Adobe, É isso. Na verdade, o CMS é um conceito, né? O Consumer Management System, né? É um conceito. Agora, o Adobe mesmo, tá? Ela veio para hoje entrar no mercado, tá? Grandes indústrias estão migrando para ela, para a IAM, que está sendo fundamental para elas estar crescendo, tá? Então, é o que o Pedro falou, né? A gente está falando aí de casa de milhões, né? Então, muitas daquelas indústrias, empresas que tinham aí seus sites em WordPress ou em outras tecnologias estão migrando, tá? você poderia me explicar a questão do Adobe hoje em dia? Que eu não entendi o que é, qual é o papel. É que, Abner, se você quiser, eu posso até Pode falar. explicar isso. É que assim, o Adobe é uma empresa, beleza? Sim, É uma empresa igual a Vilt. É quando você entra nessa empresa, você começa a ver diversos setores, né? Então tem um setor ali ou um escritóriozinho dentro dessa empresa que é responsável por edição de imagem, edição de vídeo e tudo mais. E tem uma outra parte que é focada em desenvolvimento de sites, né? E aí dentro desse ecossistema de desenvolvimento de site tem essa subdivisão que é o CMS, né? Que a gente está falando, que é de Content Management System, que é basicamente você ter ali um produto para fazer a gestão dos sites. Então, quando você entra num CMS que é bem conhecido aí nas propagandas do próprio YouTube, né? O Wix. O Wix é um CMS, só que ele é um CMS mais resumido, né? Ele tem algumas limitações. Então, quando você cria um site lá dentro, o que você costuma fazer? Você costuma editar um título, uma descrição, uma imagem, e eu acredito que você não tem um contato com o código em si, né? Mas essa solução que a gente está mostrando para vocês, né? E esse ecossistema de CMS, ele também tem esse outro produto, né? Que é o AEM,
ou o WAN, né, que a gente comentou, que é de uma outra empresa, da OpenText, que ele é focado nessa mesma solução de construção de sites, né, só que de uma forma um pouco mais aprofundada, onde a pessoa que está envolvida nesse projeto, ela tem várias subdivisões também dentro desse ecossistema do AEM. Então, quando você cria um site no AEM, você não necessariamente só vai ter a edição desse título, dessa descrição e dessa imagem. Você vai ter contato também com a linguagem de programação, você vai ter contato com o servidor de aplicação, a parte de infraestrutura, você vai ter um contato inteiro, né, da solução. Desde a parte de você separar o servidor ali para ser hospedada aquela aplicação, aquele site, até você editar essas informações internamente, né? Então, qual linguagem você vai usar, qual que é o projeto que você vai rodar, qual que vai ser a solução, se vai ser microserviço, se vai ser um monolito, se você vai armazenar isso na nuvem. Então, é um CMS um pouco mais completo, né? Então, a Adobe ela é uma empresa, assim como a São Judas também é uma empresa. E dentro da São Judas tem os cursos, né? Tem o curso de programação, tem o curso de RH, tem o curso de odontologia, algo nesse sentido. E esses cursos, né, trazendo para esse exemplo que eu estou mostrando para você, seria os CMS, né? Que o CMS seria aí o AEM, o WAN, o Wix e vários outros CMS que tem dentro desse ecossistema, né, que a gente está apresentando para vocês. Só que diversos CMS não trabalham com o mesmo foco, né? Ou com a mesma tecnologia. Vai depender muito do CMS que você está trabalhando. Então, se você trabalhar com o CMS, igual eu falei, né, que é o AEM ou WAN, você tem uma perspectiva geral de tudo que você está construindo. Desde a linguagem de programação até o servidor de aplicação, que você vai fazer o deploy, né, ou vai instalar aquela aplicação, até você editar isso, né, de uma forma simples. O título, a descrição e uma imagem. Eu não sei se você já fez isso, mas quando você clica com o botão direito do seu mouse no navegador, você vai inspecionar a página, você consegue ver o código, né, que está lá. Então, depois você pode até fazer um teste. Botão direito, inspect, né? Ou inspecionar. Aí você vai ver o HTML dessa página. E o HTML você consegue editar as informações de HTML direto na página. E o CMS você consegue editar essas informações de HTML dentro da ferramenta de CMS. E geralmente quem faz isso, né? O cara, ele tem acesso a como se fosse um formulário. Ele não tem acesso ao HTML em si, né? Porque o nosso diferencial, né? Que é trazer essas soluções para vocês, é de vocês entenderem que também tem toda uma parte de programação, mas também tem toda uma parte de gestão dessas informações, que eventualmente ela é feita pelo cliente final. Então, quando a gente constrói todo um site, pegando aí o exemplo da Magazine Luiza, né, que tem produtos para você cadastrar, tem informações para você imputar lá dentro, e essas informações geralmente são cadastráveis pelo cliente final. Então, o cliente final ali, que é o cara que trabalha na Magazine Luiza, ele vai entrar num CMS, que é a plataforma, né, que é o AEM, que a gente está falando, e aí ele vai acessar lá uma telinha que ele vai cadastrar aquele produto. Então, ele vai colocar o nome do produto, ele vai colocar a descrição do produto, a imagem do produto e o preço do produto. E quando ele clicar em Submit, né, quando ele clicar no botão para subir essa informação no site, tem uma programação por trás que os programadores fizeram para resgatar essa informação e colocar no site para você. Então, tem toda essa diferença, né? Mas aí, explicando novamente, o CMS, ele é um conceito. O que está dentro, né, desse conceito são os produtos. E aí vem o AEM, o WAN, o Wix, WordPress, e por aí vai. Beleza? Deu para entender? Valeu, Pedro. Valeu, Abner. Respondido a minha pergunta. Show. Agora eu posso fazer a minha? Força, João. Como é que eu tô me perdendo na linha de raciocínio? Então esse conceito, ele seria de plataformas low code. Boa pergunta. Também. Mas não só. Entendi. É porque com você falando, comprando até com WordPress, me remete mais essa parte de low code, de você não precisar Não é só mexer isso. com o código em si para fazer o site e tudo mais. É igual eu falei, né? Tem as separações. Então, por exemplo, vamos simular aqui, né? Eu sou o desenvolvedor e você seria o cliente final. Então, você seria a pessoa que faria o cadastro das informações, né? Então, sei lá, você já mexeu com um banco de dados alguma vez? Sim, sim. Quando você entra, sei lá, no MySQL, aí você vai dar um insert into, table, parâmetros, o valor para esses parâmetros. Você está imputando essas informações. Só que você está indo dentro do MySQL, que é um banco de dados, né?
e escrevendo essas informações. Quando você faz o input dessas informações, entra no banco de dados e o desenvolvedor ele vai usar essa informação e popular em algum lugar. E aí, beleza, eu sou o desenvolvedor, eu sou a pessoa que está resgatando essas informações. Aí, entendendo por informações, a gente pega um site aí, o da Magazine Luiza, né? E aí eu vou pegar todas essas informações que você está imputando, então, de novo, título do produto, descrição do produto, imagem do produto, e aí você vai dar um submit, né, num botão lá dessa plataforma, e aí vai ir para um banco de dados. E aí, quando vai para um banco de dados, o desenvolvedor que desenvolveu, né, essa aplicação vai resgatar essa informação e popular no site para você. Só que tem uma diferença aqui. Tem a plataforma que está fazendo a gestão desses dados, então é o MySQL, beleza? Só para você entender de uma forma mais simples. Sim. E tem o site ali que está populando essas informações para você, ou exibindo, né, essas informações para você. E aí você, nessa plataforma aqui, você vai acessar uma espécie de um formulário, e dentro desse formulário tem um título, uma descrição e uma imagem lá, um campo de imagem, que você, nessa plataforma, vai colocar, ó, título XPTO, descrição XPTO, blá, 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 e uma imagem. Aí você vai dar um add. Quando você dá um add nessa informação, ela vai para o banco de dados, e aí a aplicação que está esperando essa informação vai resgatar essa informação do banco de dados e vai popular no site. Entendeu? Só que tem as duas partes. Tem o trabalho de você popular essa informação, que é o que você estava falando, que não precisa de conhecimento de código de programação, só precisa você ter a informação do título, da descrição e da imagem. Só que também tem a outra ponta, né? Que é o que está esperando ali, que é o código, né? Que está esperando a sua informação para resgatar e popular isso em algum lugar. Entendi. Então é você facilitar a vida em alguns aspectos, Exato. certo? Porque, É tipo, isso às aí. vezes em um site que a gente vai fazer com linguagem de programação normal, a gente tem que fazer aquela área do usuário administrador, que aí a pessoa tem que cadastrar as informações. Uhum. Usando esse tipo de serviço, você meio que não precisa disso, porque ele já vai oferecer a plataforma para o dono, que é a pessoa que está pedindo o software, para ela poder cadastrar e gerenciar informações. Seria isso. Exatamente. E aí o que que você ganha, né? Legal. Você ganha em potencial competitivo, né? Então imagina que você tem uma loja de e-commerce, igual o Aminer estava explicando para a gente, né? E você tem uma solução dessa, que é um CMS, ao seu favor. E aí você tem sei lá, uma oferta relâmpago para ser publicada no domingo. E se você tem uma ferramenta dessa, você publica essa informação em 5 minutos. Só que o carinha lá de uma esquina específica que não tem um nome muito grande, não usa o CMS, ele vai ter que entrar na programação do site dele, vai ter que entrar no servidor, vai ter que entrar no Linux, o que for lá, vai ter que entrar num projeto dele, vai ter que buildar o projeto. Então tem todo um processo maior para ele cadastrar um produto, né? Se o cara tiver um CMS, ele só entra na ferramenta, cadastra o produto, dá um publicar e já aparece lá no site. Diferente da outra pessoa que não usa, né, ele tem todo um trabalho para desenvolver. Então, escrever um código HTML, escrever alguma programação ali para compor, né, ou suportar aquelas informações ali, e para depois publicar. Então, em potencial competitivo também ganha. Então, por isso que muitas empresas usam, né? Muitas empresas de canal de notícia, tipo o Globo, algo nesse sentido, usam essas ferramentas para ter um potencial competitivo muito grande. Então pensa, pô, vários artigos, né, que saem o tempo todo aí, eu não sei se vocês acompanham, né, ou leem alguma coisa na internet, mas a cada, tipo, 5, 10 minutos sai alguma coisa. Então acontece algo muito urgente aí, sei lá, na política, ou alguma coisa aconteceu muito relevante aí para a sociedade. Se não tivesse, né, uma solução como essa, não teria como publicar isso num site de uma forma muito rápida. Então, para vocês entenderem em potencial competitivo, né, para fazer com que a informação chegue mais rápido para as pessoas, né, para o usuário final, é muito bom. É algo muito relevante, né, para as pessoas que trabalham com esse tipo de solução. Só para responder para o Entendi. Edilson, ele falou de VTEX. A VTEX é uma plataforma de e-commerce. É como se fosse um Wix, só que ela é mais voltada para e-commerce, tá? Não é muito do que a gente está falando. Então, aqui tem algumas ferramentas que você pode pegar e fazer a aplicabilidade no seu site, tá? Boa. Show. Legal, legal. E tem alguma limitação? Porque, assim, quando eu penso no WordPress, eu penso em algumas limitações que a gente tem quando opta por ele. Aí eu penso se
teria essa mesma questão com esse tipo de serviço. Limitações em qual sentido você fala? Em sentido de programação mesmo. Tipo, eu quero... Tipo, o cliente fala, eu quero que... Sei lá, eu quero fazer isso desse jeito. Aí vocês viram falar, mas com o serviço que a gente usa fica um pouco difícil de fazer, sabe? Esse tipo de coisa. Eu posso falar um pouco do que eu vivencio, tá? Até agora, todos os processos e todas as solicitações de clientes foram atendidas. Nenhuma delas no sentido de nós não vamos atender porque a ferramenta não atende, ou a ferramenta não está capacitada, ou a ferramenta não foi desenvolvida para fazer isso. Todas elas foram atendidas e de grande escala, tá? Muitas das delas, se você pegar uma migração, por exemplo, de um site, você imagina um cara que trabalha com microserviços, né? Vários serviços dentro daquele site, e aí você tem, vou supor Porto Seguro, tem uma série de microserviços lá, de corretagem e tudo mais, o cara quer migrar para um IAM da vida, né? O Adobe. Você imagina uma plataforma como essa ter que trazer tudo para dentro dela para poder fazer isso, uma migração. Toda migração, ela gera conflito, na real, né? Mas até hoje nós não encontramos nenhum impacto limitador onde a gente tenha que dar um passo para trás e voltar para o cliente e falar assim, cara, desse jeito não vai ser possível desenvolver. Pode ser que encontremos daqui para frente? Pode ser. Mas é bem a real que até agora nós não encontramos, tá? Legal. Acho que dá até para complementar isso que o Abner falou, né? No sentido de toda essa autonomia, né, que eu expliquei para vocês, para conseguir contemplar qualquer tipo de tecnologia, né, ou linguagem de programação. Então, se você for num contexto de WordPress ou Wix, eles têm essa limitação porque você não consegue ter acesso, por exemplo, o Wix você não tem acesso ao código-fonte. O WordPress você tem, mas é de uma forma um pouco limitada, né, para fazer algumas coisas. Acredito que você não consiga mudar o servidor de aplicação, né? O que seria esse servidor de aplicação para quem não conhece? É onde você instala essa sua solução. Então, quando você baixa um aplicativo, né, no seu celular, no seu smartphone aí, ou no seu computador, você precisa instalar isso em algum lugar. Então, o servidor de aplicação que a gente comenta, né, é o cara que vai segurar essa instalação. E essa ferramenta, né, que a gente comentou com vocês aí, tanto da Adobe quanto da OpenText, ela suporta qualquer tipo de coisa, né, qualquer tipo de tecnologia, até você instalar ela em cloud, por exemplo. Então, você usar aí Amazon ou alguma outra cloud aí específica, você consegue fazer a instalação. Porque a ferramenta, ela é um aplicativo, né? Ela é independente do ambiente que você está instalando. Você pode instalar ela na nuvem ou você pode instalar ela no seu computador. A gente vai pelo caminho da nuvem, né? Porque você tem mais gigas de memória ali para conseguir instalar esse tipo de produto. Só que depois que você instalou, né, esse produto, você consegue fazer tudo o que você precisa fazer. Porque dentro desse produto, ele também, você consegue fazer instalações dentro do próprio produto. Então, por isso que você consegue construir em qualquer tipo de tecnologia, né? Porque se você fizer uma aplicação em Java, por exemplo, você consegue instalar essa aplicação ou fazer, né, o que a gente chama de deploy da aplicação dentro do servidor de aplicação da própria ferramenta. Então, você instala a ferramenta em um servidor de aplicação, só que esse servidor de aplicação, ele suporta, né, as outras aplicações. E as outras aplicações seriam os sites ali que são desenvolvidos, né? Então, um site de e-commerce, algum outro tipo de site, eles são instalados dentro da própria ferramenta. É um pouco complexo de vocês entenderem isso, eu até entendo. Por isso que eu comentei no começo, né, de que a gente vai trazer um geral mesmo para vocês, vai até bagunçar a mente de vocês, de falar, pô, como assim? Que é isso? Não tô entendendo nada, nunca ouvi falar sobre isso. Mas é muito normal, porque quando eu também fui apresentado esse tipo de solução, eu também fiquei muito confuso. E muitas coisas na minha cabeça fizeram sentido depois de que eu realmente peguei e coloquei a mão na massa. Então, se a gente só ficar falando assim, né, vai gerar muitas e muitas dúvidas para vocês. E aí a gente entende, né, que essas 3 sessões aqui que a gente trouxe, né, vai trazer também para vocês aí, dá uma visão geral do que é um CMS, mas futuramente a gente também quer fazer sessões, né, mais aprofundadas aí para vocês criarem uma aplicação do zero, ver como é que funciona esse fluxo, né, que eu comentei, de editar uma informação, de criar um site dentro dessa plataforma, para vocês realmente sentir, né, o que é isso. Tá bom?
Legal, legal, muito interessante. Eu gostei. Eu Boa. curti. Show. Deixa eu ver se tem Realmente alguma mais alguma pergunta dúvida? aqui que passou Olha batido. aí, Pedro, eu vou esperar ainda o bootcamp de hardware, hein? De infra. Ó, tá chegando, hein? Ô, mas depois que você ver isso aqui, pô, você vai querer largar a infra. Você vai ver. Você vai querer Mandou na largar, você falar, lata. putz, só, já era. Estudei 4 anos aqui, mas eu tô soltando porque aqui é bem melhor. Meu Deus. Você vai ver, você vai ver. Mas boa. Eu acho que foi todas as perguntas respondidas. Pô, até vale chamar a galera aí, né? Se alguém quer desmontar aí para fazer algum tipo de pergunta, até vale. Fiquem à O momento vontade, é agora. galera. A E gente já galera, tá finalizando, é agora ou nunca. eu falo isso porque eu costumo muito olhar, né? Tipo, para minha carreira no começo, né? Eu queria muito ter esse contato aqui que vocês estão tendo com um profissional como o Abner e tudo. Então, é vocês realmente aproveitarem, né, essa oportunidade. E não ter vergonha, não. Eu acho que, pô, eu costumo falar, né, que não existe dúvida boba, existe dúvida. E se você tá com qualquer tipo de dúvida, cara, você precisa sanar essa dúvida o quanto antes. Porque vocês estão na faculdade, vocês não, algumas pessoas aqui, né, talvez nem trabalham ainda. E aqui é a oportunidade para vocês tirarem essas dúvidas mesmo, entender como é que funciona, né, o mercado aí, para chegar o mais preparado possível. Então, por isso que eu costumo comentar isso sempre. E de verdade, galera, não existe dúvida boba, existe dúvida. Se você tem qualquer tipo de dúvida, você precisa sanar. E eu tirei essa frase, né, de até algumas histórias que eu já ouvi de pessoas, pô, eu não tiro dúvida porque na época da escola eu levantava a mão, os meus amigos já começavam a rir e tudo mais. Isso gera um bloqueio, né? Pô, é totalmente compreensível. Mas, pô, todo mundo aqui, acredito que é todo mundo adulto, né? Ninguém vai zombar de você para você tirar uma dúvida. Ó, Então, Pedro, tem uma pessoa que levantou a mão, pode falar, Gustavo. boa, falei, Gustavo. Falando em questão de inteligência artificial, qual a previsão de vocês para o futuro em questão de empregabilidade? Assim, você acha que inteligência artificial, assim, com os avanços e tal, vai tomar lugar de muitos empregos que estão presentes e quais são os conselhos que vocês dão para se manter acima dela? Boa. Boa. Você quer falar, Abner, ou você... Cara, eu tenho uma lógica comigo sobre inteligência artificial, né? A gente lê bastante sobre isso, até porque a gente está muito voltado para isso. Eu acho que vai ser mais uma feature para a gente poder trabalhar, na verdade. Eu acho que vai se abrir mais oportunidades para se trabalhar, não que a gente perca mercado, tá? Eu acho que é mais oportunidades que a gente vai ter e que as pessoas que estão saindo aí da faculdade, que estejam especializadas nesse assunto, que estejam buscando. E eu vejo muito isso como aconteceu comigo no passado, como a gente vivenciava na época da minha faculdade lá. Você aprendia a ser chato, você aprendia umas coisas loucas lá no passado e hoje os caras estão, olha onde a gente está hoje, né? Então, é muito do que você vivencia, né? Eu acho que só muda o tempo, mas as coisas são idênticas. Eu acho que o mercado ele vai crescer muito mais, vai ter muita oportunidade, a gente só precisa se especializar nessas outras ferramentas e outras situações que venham a acontecer dentro do mercado de tecnologia, do meu ponto de vista. Bom, acho que é igual o Abner falou, né? A gente não consegue meio que prever, né? Eu acho que é mais ponto de vista mesmo. E do meu lado, assim, eu costumo dizer que, eu já falei isso, né, na palestra e comentei aqui mais cedo também com vocês. Às vezes a gente se apega muito à tecnologia, né? Então, por exemplo, eu vou aprender Java, e aí você meio que abraça o Java ali como se fosse o amor da sua vida, né? E aí, se o Java deixar de existir, pô, você vai perder o seu mundo por não ter mais o Java. Que isso acontece, né, em relacionamento. Você bota muito foco ali no relacionamento, numa amizade ou algo nesse sentido, e aí a pessoa, tipo, acontece alguma coisa com a pessoa ou ela vai embora da sua vida e você fica sem chão, né? Você não tem mais norte. E com a tecnologia é a mesma coisa, né? Se vocês ficarem muito apegados à tecnologia, isso vai acontecer. Então, não é ser apegado à tecnologia, é vocês entenderem que vocês precisam de conhecimento sobre o que está acontecendo no dia a dia e o foco da carreira de vocês. Então, eu até fiz uma brincadeira com o Henrique, né, de, pô, você vai largar a infra. Mas, cara, se for, né, o objetivo de vida do Henrique trabalhar com infra,
eu acho que ele deveria seguir esse caminho. E isso pode envolver inteligência artificial. Só que isso não vai tirar, né, a habilidade que ele construiu. Eu acredito que a inteligência artificial ela vem para agregar valor para vocês. É igual ter uma Alexa dentro de casa, né? Você acendia a lâmpada antes, você levantava e acendia a luz. Agora você fala, Alexa, acenda a luz, ou apaga a luz, ou liga a televisão. Então, é um facilitador. E ter conhecimento sobre isso, né? Estar antenado sobre esses assuntos, é legal também. E o diferencial vem nisso, né? Vem em você estar antenado no que está acontecendo, no que está transformando. Isso gera valor para você e gera valor para sua carreira também. Só que quando perguntam, né, sobre diferenciais, coisas para ter um planejamento de carreira, algo nesse sentido, eu acho que a gente sempre tem que pensar um pouco antes, né? O que faz bater forte ali no nosso coração. O que você quer fazer da sua vida? Com o que você quer trabalhar? Ah, eu quero trabalhar com front, eu quero trabalhar com back, eu quero trabalhar com infra, eu quero trabalhar com não sei o quê. Então, é você focar no que você quer fazer e depois disso, você ir procurando, né, coisas para suprir essa sua necessidade e agregar valor para a sua carreira. Então, é trabalhar com infra, beleza, o que que eu consigo aprender aqui e o que eu consigo ficar antenado do que está acontecendo hoje para eu ser um profissional diferente, né? Para ser um cara ali que seja um fora da curva ou algo nesse sentido. Então, eu acredito que a inteligência artificial vem para proporcionar muitas coisas, só que a gente também tem que ter esse cuidado, né? De não interpretar isso como uma mudança muito, muito, muito grande, a ponto da gente também se apegar ao que está vindo, né? Porque, beleza, hoje a gente está focado muito em inteligência artificial, a gente foca só nisso. Aí daqui 10 anos, daqui 15 anos muda tudo. E aí você foca a sua vida inteira nisso e não procura mais nada, você vai ficar meio que estagnado, né? Você pode ter, ou você pode colher, né, alguns frutos por um tempo, só que depois, se você não for se aprimorando, não for estudando, não for procurando outras coisas, você vai ficar paralisado. E aí entra, né, em outros aspectos de ter profissionais aí que não gostam do que faz, muito por isso, né? Por ter focado em uma coisa só, e aí aquilo que ele focou, né, não supriu as necessidades da pessoa, e aí ele ficou uma pessoa um pouco frustrada com o que está fazendo no dia a dia. Então, é ter um pouco de cuidado, né? É entender que é só mais uma coisa que a gente vai utilizar, é só mais uma ferramenta. E aí o uso disso, né, vai ser aí vai depender da sua área de atuação, né? Vai depender do que você realmente quer fazer. Legal. Ô, Valeu. Vitor, ó, peraí rapidinho, gente. Ó, tem uma pergunta aqui do Rafael Nogueira. Qual ferramenta vamos utilizar? Eu acho que ele está falando do Bootcamp, né? Seria o WordPress? Não, é o AM mesmo. A gente vai aprender a gente vai ver, né, algumas coisas sobre o AM. Perfeito. O Edilson perguntou se vocês já entraram na Vilt com inglês avançado no currículo. Eu não. Cara, depende. Algumas pessoas não, mas isso é um diferencial muito grande. Sim. E hoje, a gente não fala só sobre inglês, né? Na Vilt a gente fala também sobre o espanhol, e é um diferencial também a pessoa ter um francês. Então, quando a gente fala de multinacional, né, é vocês entenderem que o inglês ele é muito importante, só que muitas multinacionais hoje também estão olhando para essa parte do espanhol, porque você consegue conversar com todo mundo aqui da América Latina, o pessoal da Europa também. Então, antigamente a gente ouvia dos nossos pais, né? Estuda inglês, que isso vai ser um diferencial. Hoje o inglês ele é essencial para qualquer tipo de coisa que você for fazer. E um diferencial ali, talvez para algumas pessoas, é ter o espanhol também, ter o francês, ter outras línguas, tá bom? Que vai te ajudar aí no dia a dia. Querendo ou não, ó, no mundo, né? É a maior quantidade de países que tem como língua nativa, que é o espanhol. Uhum. Sim. O Rafael perguntou como é o nome, rapaz? Escreve aí. Ó, eu vou mandar aqui, tá? Para vocês. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Eu vou mandar do próprio site da Adobe mesmo. Peraí, deixa eu pegar aqui. Gustavo, pode perguntar, tá? Eu queria saber na opinião de vocês, qual a melhor língua para se trabalhar assim? Porque eu sou calouro em ciência da computação e eu estou trabalhando só em Java. Eu já vi um pouco de Python, HTML, CSS,
E eu queria saber a opinião de vocês, qual é a língua que vocês trabalham agora e qual é a que vocês acham mais fácil? Claro, eu acho que não tem linguagem mais fácil. Eu acho que é a linguagem que você se adapta, que você gosta, né? É o que muito que o Pedro falou. Eu acho que é muito de você saber um pouco de cada coisa, mas lógico, ter um foco naquilo, né? O que você quer. Eu vejo muito desenvolvedores Java, tá? Eu acho que é isso, eu acho que é o nicho do mercado mais potente hoje, tá? Voltado para Java. Também temos front que são especializados em CSS, HTML, tá? Também tem isso. Mas eu acho que o que está muito no mercado, voltado muito para o mercado, é o Java mesmo. Quer complementar, Pedrão? Acho que é isso. Cara, eu tenho algumas opiniões, assim, né, sobre linguagem, mas não tem linguagem fácil. Eu aprendi, a primeira linguagem foi o C++, depois eu fui para C Sharp, aí quando eu entrei na São Judas eu aprendi Java, Python, pô, muita coisa aí que eu aprendi na faculdade, mas eu acredito que não tem linguagem fácil, existe linguagem para atuações específicas, né? Então, se você for fazer uma aplicação ali que envolva uma tecnologia como Python, talvez você tenha facilidades em alguns contextos, né? Se você for trabalhar com ciência de dados, algo nesse sentido, faz sentido você usar Python, Julia, algo assim. Se você for construir algo em Java, geralmente é um site um pouco mais complexo, voltado para web. C Sharp é a mesma coisa. Ou às vezes se for fazer alguma coisa para o desktop, né? Para desenvolver para o seu computador, usar C Sharp também faz sentido. Mas, cara, vai depender muito do contexto mesmo. Por isso que é um pouco complexo, né? Essa sua pergunta. Kotlin também, pô, Android. Eu já desenvolvi algumas coisas assim, mas conhecimento o primeiro, né? Pô, ter conhecimento de lógica, porque a lógica de programação vai levar você para as outras linguagens. E aí é realmente, né? Voltando ao ponto da inteligência artificial, né? É você realmente entender o que você quer fazer. Se você quer trabalhar com back-end, aí você entender quais são as tecnologias que estão dentro desse ecossistema de back-end, Java, Kotlin, ou até Python, ou C Sharp, algo nesse sentido. Eu quero trabalhar com front-end. Também entender as tecnologias, né? Angular, React, HTML, CSS, os frameworks aí, JavaScript, algo nesse sentido. Ou você, vou trabalhar com servidor, algo nesse sentido aí, você vai para Linux, você vai para tecnologias em nuvem. É entender realmente, né, o que você quer, mas não tem, tipo, qual que é a tecnologia que a gente trabalha principal, né? Igual o Abner falou, a gente trabalha muito com Java hoje aqui dentro da Vult, mas tem outros projetos também que a gente acaba trabalhando com outras tecnologias, né? A gente já trabalhou com alguns projetos em Python, teve alguns projetos também no passado que a gente mexeu ali com C Sharp, em alguns projetos da Europa. Tem outros produtos, né, que é de um outro ecossistema, né? A gente está falando de CMS, mas tem um outro que é o CCM, que você mexe também ali com C Sharp, algo nesse sentido, que é um outro tipo de produto, que é uma outra solução. Vai depender muito aí do projeto. Mas, cara, acho que como dica assim, né, você ter a lógica de programação bem certinha na cabeça aí para você entender complexidade ciclomática, né, que quando a gente fala de if, else, algo assim, e depois ir para a linguagem que você quer aprender, né? E aí depois procurar o mercado para essa linguagem. Mas, pô, se for para falar sobre o meu contexto, né, de vida, eu gosto muito de Java e Python. Então é isso. Entendi. Eu só não entendi um negócio. Eu só não entendi o que é a Vilt e qual é o papel de vocês nessa empresa. E aí, Abner, quer explicar de novo? Cara, a Vilt é uma consultoria, tá? Que está ligada aí em inúmeros clientes, tá? Fazendo desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de sites, entre outras coisas, tá? Seja de e-commerce, seja para o que for necessário. O meu papel hoje é ser o Business Unit Manager ali, tá? Fazendo a gestão de toda a equipe que está dentro do cliente e também sou o Account Executive, né? Que faz a parte de sales, né? Que é a parte de manutenção da parceria, manutenção das vendas, buscar oportunidades, entre essas coisas, tá? Pedrão? É uma consultoria, né? Foi o Gustavo que perguntou, né? Isso. Gustavo.
a gente é uma consultoria e a gente trabalha com diversos produtos aqui dentro, né? Tanto essa parte de CMS, desenvolvimento de site, só que a gente também trabalha com outros produtos que não envolvem desenvolvimento, que a gente fala que é gestão documental, né? Que é pegar ali uma informação, um documento, algo nesse sentido, e proteger essa informação. Mas a gente é focado em soluções digitais, né? A gente trazer uma solução para o cliente ali que consiga, de certa forma, resolver um problema dele, só que também colocar ele à frente de outras pessoas que estão no mesmo mercado que ele, né? Então, se a gente traz esse ecossistema aí de CMS que eu falei, é um potencial competitivo muito grande para empresas tipo Sebrae, Bradesco, Porto Seguro, ter uma ferramenta lá dentro, né, para trabalhar com esse tipo de produto. Mas o que é uma consultoria, né? Consultoria presta serviço para outras empresas. E a gente tem, né, o que eu falei, Sebrae, Bradesco, Porto Seguro, que usam algum tipo de tecnologia, que a gente presta serviço para eles, focado, né, nessas soluções de outras empresas que somos parceiros. Então, nós somos parceiros hoje da OpenText, que é uma outra empresa, que é uma empresa canadense, que tem vários produtos, né, também dentro dessa empresa. E nós somos parceiros hoje da Adobe, que tem diversos produtos também dentro dessa empresa. E a gente, como consultoria, né, tem o foco de aprender sobre esses produtos que são terceirizados, né, para essas outras empresas. A gente aprende e aplica em clientes que confiam na gente, né? Então, Bradesco, Sebrae, Porto Seguro e outros clientes também da Europa, que a gente tem também lá fora. A gente já fez até trabalho com o Facebook, mas não foi com CMS, foi de outro produto, que é mais para o Adobe Sign, né? Não sei se vocês conhecem aí, mas é basicamente entender, né, que uma consultoria ela presta serviço para outras empresas, só que essa prestação de serviço está atrelado também a empresas ali que somos parceiros, que essas empresas fornecem o produto, né, para uma terceirizada. A gente aprende, entende como funciona, sabe ali o que está fazendo, né, e como aplicar, e outras empresas contratam a gente para a gente fornecer essas soluções para essas empresas. Mas, pô, Pedro, uma empresa que não podia entrar em contato direto com a empresa principal, né, que é o OpenText ou Adobe, poderia, mas a gente também tem esse fluxo, né, de terceirizar os serviços e entregar um valor ali agregado à solução que a gente está proporcionando para os clientes. Pô, entendi. Valeu aí, gente. Boa noite. Boa. Mais alguma pergunta, gente? Antes da gente encerrar? Uma pessoa fez uma pergunta aqui, ó, Pedro, quantas horas você estudava? Cara, Gostei da pergunta. Só faltava ele seguir a que risca. é que é complicado, né, falar sobre isso, mas é porque as pessoas às vezes levam para um outro contexto. Cara, eu sempre fui o tipo de pessoa que queria saber ali o que eu estava fazendo e ter propriedade também para falar, né, sobre o que eu estava estudando. Então, pô, já passei algumas noites aí acordado, estudando a programação e tudo, final de semana. Então, não tinha, tipo, horas assim, né? Eu já virei muitas noites estudando, já estudei muito mesmo. Teve uma época aí que eu não estava trabalhando na Vilt, que eu focava inteiramente em estudar. E essa pergunta está muito atrelada também ao que você quer da sua vida, né? Pô, o que você acha mais importante, né? Você acha importante estudar ou sei lá, fazer alguma coisa que não está atrelado à sua carreira, né? Então, o que eu pensei lá atrás, né, foi, pô, eu quero ter uma formação específica para trabalhar com algo ali que eu realmente gosto, e eu fui atrás disso. Então, eu abri mão, né, de muitas coisas, de muitas noites aí que eu podia estar, sei lá, curtindo, indo para festas e tudo mais, e eu priorizei estudar, né? E hoje eu já colhi muitos frutos por essa decisão. Então, abrir mão de muitas amizades também para focar ali, porque às vezes você olha para a direita, né, olha para a esquerda e vê que os seus amigos às vezes não têm um objetivo igual ao seu. E aí você tem que abrir mão mesmo, às vezes é complicado, mas tem que abrir mão e foca ali com o que você quer construir para sua vida, né? Então, eu já, pô, estudei bastante hoje também, continuo estudando e não é uma coisa que para, né? Se você para, você já fica atrasado, principalmente no mercado de tecnologia. Então, se você ficou um mês sem estudar, ou um ano sem estudar, você já está atrasado. Você vai ter que correr atrás desse um ano aí que você não estudou.
É, lições de ouro. Fizeram outra pergunta aqui, ó. Você focou mais nos estudos durante a Mas acho faculdade que, ou depois de formado? eu acho que antes de responder, Rafael, Abner, também, cara, se quiser falar aí da sua parte, né? Acho que vale. Quanto tempo você estudava, se você focava Cara, muito. eu tenho um grande problema com horas, né? Eu me dedico muito ao que eu vou fazer. Então, na minha época de estudo, eu estudava muito, mais do que as horas normais mesmo do dia a dia. No trabalho, nunca faço as 8 horas diárias, sempre faço a mais, mas por condição própria mesmo, para poder atender as expectativas. Eu sou um cara que me cobro muito para poder fazer um entregável, para poder buscar. E, cara, eu acho que é você dar o máximo de si, seja para estudar, seja para trabalhar, seja para fazer, para entregar, seja o que for, mas fazer aquilo que você gosta. Quando você faz o que você gosta, necessariamente as horas é só um pingo, né? Nesse mundo imenso aí, para você executar e trabalhar e fazer isso. Às vezes, até as pessoas me falam, mas cara, você trabalha muito, ou você estuda demais, mas quando você faz o que você gosta, acaba que não impacta da forma como as pessoas te veem de fora, né? E você tem uma resposta diferente para isso, né? E eu acho que é muito a dedicação. Lógico que isso envolve saúde mental, saúde física, uma série de outras coisas. Mas eu acho que tudo dentro da sua normalidade, você buscando sempre entregar o seu melhor, é sempre plausível, tá? Boa. Legal. Cadê a pergunta do Rafael aqui, né? Você focou mais em estudos durante a faculdade? Cara, bom, depende. Por exemplo, os 2 primeiros anos, né, da faculdade, eu foquei muito no estudo, só que eu também estava trabalhando, né? E depois, né, dos outros 2 anos que eu entrei na Vilt, porque na metade da minha graduação, né, eu entrei na Vilt. E aí eu estava trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Só que a Vilt estava consumindo um pouco mais, né, do que as outras empresas consumiam. Então, é que eu realmente estava focado ali em me desenvolver, em aprender sobre CMS, aprender sobre os produtos, aprender sobre as tecnologias, colocando alguns desafios também, né, dentro da empresa para eu ir fazendo e tudo mais. E eu ia estudando, né? Só que, pô, se eu for lembrar assim da época, teve muitas noites que eu fiquei sem dormir por causa que eu estava realmente estudando ali para passar nas provas, para desenvolver os projetos e tudo. É que hoje mudou um pouco, né? Mas a São Judas antes você seguia com um grupo até o final. Aí hoje tem uma diferença aí, eu acho. Mas, pô, a gente sempre, o grupo assim, né? Sempre tentou se dedicar ao máximo ali para conseguir fazer as provas, conseguir entregar os projetos. E eu não vejo muita diferença, né? Hoje eu também tenho uma grade de estudo, só que é mais pessoal, né? Tanto para a parte de idioma, quanto para a parte de desenvolvimento aqui dentro da empresa, ou até outros assuntos, né? Igual vocês estavam falando antes, tipo, inteligência artificial e tudo. Eu acho que é uma coisa muito legal de você ter uma noção de como funciona isso, até para eventualmente impulsionar, né, sua produtividade no dia a dia, como isso pode te auxiliar para impulsionar sua produtividade. E tecnologias agregadas também, né? Que você pode pesquisar ou até ter uma noção, porque uma coisa que eu prezo muito hoje também, pô, às vezes eu não sei completamente de um assunto, mas se eu entrar numa roda ali para conversar, eu consigo conversar sobre qualquer assunto. Independente, né? Se for um assunto sobre tecnologia, até outros assuntos que eu gosto bastante, que é investimento, desenvolvimento pessoal, eu sei, então eu consigo, né, conversar com as pessoas sobre isso. Mas é porque eu realmente me cobro, né, para procurar esse tipo de informação. E é o que eu comentei, né? A gente às vezes fala, pô, eu vou só estudar 4 anos aqui, faculdade, boa. Mas depois que você sai da faculdade, você também vai ter que estudar para aprender algumas coisas da empresa. Então, igual a gente está falando do CMS aqui, pô, foi uma coisa que eu não aprendi na faculdade, mas quando eu entrei na Vilt eu tive que aprender. Então, é estudar, é uma das coisas que a gente cobra muito também, né, para os funcionários aqui dentro da Vilt, que é para eles estudarem, que é para eles cumprirem, né, as horas de estudo, porque a gente preza muito dentro da Vilt que a pessoa trabalhe, mas também estuda. Então, o Abner, né, como business unit, ele senta com o time ali e separa X horas para a pessoa estudar por dia, 1 hora, 2 horas por dia, ou 5 horas por semana, algo nesse sentido, para a pessoa realmente focar naquilo, né, que ela está desenvolvendo. Porque as demandas são muito cíclicas, né? E por ser consultoria, vem diversas demandas no dia a dia, que às vezes as pessoas não têm conhecimento sobre aquilo.
Então, a pessoa não tem conhecimento, demite e contrata outra. Não, não é assim. A gente entende, né, que a pessoa não tem um conhecimento específico e a gente passa um material para ela aprender e depois aplicar aquele conhecimento na prática. E a gente gosta de fomentar muito também, né, de você ensinar outras pessoas. Então, a pessoa aprendeu, só que também lá na frente ela pode ser um instrutor, né? Então, é pegar ali todo o conhecimento que ela aprendeu e ensinar para outras pessoas de uma forma que seja mais rápida. Não é porque eu aprendi uma coisa em 4 anos que eu vou te passar isso em 4 anos. Eu vou sentar com você e passar isso em, sei lá, 1 mês, 2 meses, para o ciclo ser mais rápido, né? Algo nesse sentido. Eu acho que é importante até citar que a Vilt, ela é um dos itens muito importantes para a gente que é o estudo, faz parte de uma meta pessoal que a empresa te propõe durante o ano. Então, você tem essas metas, e essas metas, a cada 6 meses, elas são questionadas, né? Como é que você está, como é que foram os estudos, e aí o Pedrão tem uma equipe aí, muito bem focada nisso, que é o acompanhamento dessas evoluções de estudo, né? O quanto tem evoluído, o quanto, na verdade, o quanto você tem trabalhado versus o que você tem estudado, né? O quanto a gente consegue separar as coisas, né? O quanto você pode enriquecer seu conhecimento para a própria empresa, né? Para trazer aqui para dentro. Então, a Vilt se preocupa muito com a evolução mesmo de conhecimento de cada um dos recursos que estão aqui, tá? Exato. A gente tem uma pergunta do Luiz Felipe. O AAM pode ser integrado ao Frameworks? Pode. Pode. Tem uma cartelas aí de framework que dá para Tem bastante. fazer integrações. Muitos mesmo. E é totalmente possível. Então, de novo, acho que até voltando, né, ao ponto que eu tinha comentado, por ser uma ferramenta que é meio que dá acesso a tudo, né, tanto a parte da implementação até a parte de publicação do site para o cliente final, você consegue fazer integrações, você consegue trabalhar com a linguagem ali apropriada para a solução, você consegue modificar, né, o que você realmente precisa modificar para ficar exatamente do que você quer, do jeito que você quer, né? Então, eu quero construir um site redondo. Cara, você consegue construir um site redondo. Por ser um negócio aberto mesmo. Então, eu quero construir um site redondo que fique pulando aqui o tempo, de tempos em tempos. Você consegue fazer isso. É isso. Mais pergunta? Boa. Mas alguém mais? Agora Bom, foram todas. eu já tinha passado a lista de presença. Deixa eu ver se eu até aqui fácil. E eu passo de novo. Só comentar que hoje foi muito, muito legal, bacana a apresentação e foi muito bom que o pessoal mandou perguntas. Hoje o pessoal participou mais. Show. Até pegando esse gancho aí, Nelson, que você comentou, galera, para as próximas, de verdade, não fiquem com essa pilha de não perguntar ou de tô com vergonha, não vou falar. Tem uns negócios até que eu já usei muito, hoje eu já nem uso mais, né? Mas, pô, se você ficar com vergonha de fazer uma pergunta hoje, daqui a um mês, todo mundo que está aqui na sala, 46 pessoas, dificilmente vai lembrar dessa pergunta que você fez. Só que se você fazer uma pergunta e a gente responder, e isso solucionar um problema seu, você vai usar isso pro resto da sua vida. Então, não fiquem com essa pilha, né, de, eu tô começando agora, eu sou calouro, eu não sei de nada, eu não vou fazer pergunta porque vão me julgar como idiota, algo nesse sentido. Meu, daqui a um mês a gente não vai lembrar da sua pergunta. Só que, se você realmente dedicar um tempo, né, para fazer essa pergunta, e se essa pergunta solucionar alguma coisa para você, ou dar um norte para sua carreira, isso vai valer para o resto da sua vida. Então, qualquer coisa, né? Não é só aqui. Tipo, quando você tiver com alguém também que você entende, que você consegue fazer uma pergunta, e as pessoas dão liberdade, né, para você fazer esse tipo de pergunta sem julgamento, sem falar que você está sendo burro ou algo nesse sentido, eu tenho certeza que essa pessoa, tipo, vai responder essa sua pergunta. Não é só a gente, tem muitas pessoas aí no mundo que fazem isso. E é vocês também tirarem esse bloqueio, né, de, eu não vou perguntar porque é uma dúvida besta. Não existe dúvida besta. Existe dúvida. E se vocês usarem, né, esse ambiente aqui que a gente construiu, essas sessões aqui, para vocês conseguirem extrair o máximo de informação que vocês conseguem, até trazer um outro contexto, né? Pô, vocês falaram de tal tópico, mas como é que funciona aí na empresa, né? Igual o pessoal que trouxe. Como é que funciona a Vilt? O que vocês trabalham? O que é isso aqui? O que é aquilo? É de verdade vocês levantarem a mão e perguntarem. A gente preza muito por isso. Porque, assim, na empresa, né? Eu acho que o Abner até pode compartilhar da mesma ideia. Qualquer empresa,
A gente contrata pelo conhecimento técnico da pessoa e demite pelo comportamento. E muitas vezes, né, a gente começa a encontrar essa quebra de comportamento quando a pessoa não levanta a mão e tira a dúvida. Porque, por exemplo, né, a gente trabalha com demandas, igual o Abner falou. E aí um cara recebe uma demanda na segunda-feira e ele tem que entregar essa demanda na sexta. E aí ele não é de se comunicar muito, né? Então ele recebeu uma demanda e tentou fazer. Aí passou terça, passou quarta, chegou quinta, ele não conseguiu fazer. E aí ele levanta a mão sexta-feira no dia de entregar. É muito complicado, né? Se trabalhar com um tipo de profissional assim, que não levanta a mão. O ideal, né, toda pessoa que entra na Vilt ou toda pessoa que tem um contato com a Vilt, a gente passar essa ideia de que, pô, você pode levantar a mão, você pode falar, você pode tirar suas dúvidas, que ninguém vai te julgar. É muito importante você tirar essa dúvida antes de dar algum problema, né? Porque se chega lá na frente, você tira a dúvida quando tá, sei lá, acabando a oportunidade de você sanar essa sua dúvida, fica um pouco difícil, né, da gente conseguir ajudar vocês. Então, a gente está aqui para realmente trazer um mundo novo, né, que a gente está falando, dessa parte do CMS, só que também para ajudar vocês aí no que vocês realmente precisam no dia a dia, tá bom? E aí eu acho que, Pedrão, só para fechar, eu acho que a falta de pergunta ou a falta de coragem em perguntar, acho que a falta de se demonstrar, né, nesse ponto de não trazer para a gente, cara, se você buscar bastante conhecimento em oratória, ver bastante palestra sobre isso, você vai entender que tudo que o Pedrão está falando aqui faz todo sentido, que se você não trazer agora, você vai se cobrar amanhã, por você não ter questionado, por você não ter perguntado. Exato. Você atrasou 10 dias da sua vida porque você não perguntou aquilo que você poderia sanar um problema. Você poderia responder um superior seu, você poderia resolver um problema de um amigo seu, de um brother lá que está do seu lado também, trabalhando. Eu acho que faz todo sentido e ninguém nasceu sabendo, cara. Eu tenho inúmeras dúvidas que eu pergunto todo dia para todo mundo. Eu acho que o Pedrão também tem as dúvidas dele todo dia. Sim. Então, a gente tem que ter autoconhecimento, mas a gente não é fardado de conhecimento suficiente para a gente ser superior a qualquer coisa, né? Então, eu acho que a gente tem que trazer mesmo as dúvidas, tem que perguntar, tem que questionar, e não existe falar bobagem. Eu acho que o nível de conhecimento que você tem não é o mesmo nível de conhecimento do amiguinho. Então, faz todo sentido você perguntar e você questionar, e de repente o amigo mesmo está do seu lado, ele consegue trazer informação para você e consegue te responder. Sim, exato. Exato, exatamente. E, pô, realmente usar, né, a faculdade também para proporcionar isso para vocês. E uma coisa que eu comentei na palestra, né, que eu fiz para vocês algumas semanas atrás, eu não sei se tem muita gente daqui que estava na palestra também, mas às vezes a gente negligencia, né, os contatos que a gente faz no dia a dia. Então, as amizades, as pessoas que a gente tem contato ali, falar, pô, eu só vou passar 4 anos com essa pessoa, então eu vou tratar ela de qualquer forma e tal. Galera, não vai para esse caminho não, tá? Porque eu tô na Vilt hoje por causa de uma pessoa que estudou comigo na faculdade. Então, se não fosse por essa pessoa, eu não estaria na Vilt. Se não fosse por essa pessoa, eu não teria conhecido nada, não teria conhecido o Abner, não teria conhecido vocês. Então, realmente vocês prezarem, né, por esse contato. É muito difícil falar isso para algumas pessoas que têm um comportamento que não gosta muito de fazer amizade, né? Mas eu acho que, pô, a gente consegue encontrar e chegar, né, em algum lugar quando a gente está trilhando o caminho sozinho. E às vezes isso é difícil, se você for trilhar sozinho, mas você consegue chegar lá. Só que, pô, é muito mais fácil quando você tá com uma galera, sabe? Quando você tá com um pessoal ali que conhece você, sabe o que você faz, sabe o seu jeito. Se você tiver dúvida, você vai tirar com essa pessoa, ninguém vai te criticar. E procurar esse grupo, né, é importante. Então, tentar achar esse grupo aí na faculdade para impulsionar a carreira de vocês também. Porque se você for, vou trilhar meu caminho sozinho aqui, entrei na faculdade, fazer 4 anos, vou ficar sozinho, boa. Você vai conseguir, eu sei que você vai. Você vai chegar lá no final, você vai se formar e tudo, você vai entrar no mercado de trabalho também, só que vai ser um pouco mais difícil. Vai ser um caminho um pouco mais difícil. Aí, se você for comparar, né, com uma pessoa que fez um caminho diferente, que ela fez amizades, ela construiu ali, né, uma imagem ali com outras pessoas. E aí lá na frente, talvez você precise, né, de algum contato que vai te levar para um outro lugar, vai te levar para uma outra empresa. Você vai trabalhar com outro tipo de coisa, você vai pedir uma ajuda para essa pessoa vai te ajudar. Então, vocês construírem também, né, uma amizade dentro da faculdade com as pessoas que vocês entram em contato aí, e não deixar isso acabar, né?
e nutrindo o tempo todo. As amizades, as pessoas que vocês convivem, porque a gente preza muito isso aqui dentro da Yurt também, né? Essa parte humana, esse contato com as pessoas, e vocês tratarem as pessoas bem, né? Para construir uma amizade legal aí. E não é de uma forma, pô, eu tô fazendo essa amizade por interesse. Não, não é isso. É mais no sentido de vocês entenderem que amizades e contatos são importantes. São importantes, muito, muito importantes. Até pegando esse exemplo de vendas, né, do que o Abner estava explicando, muitos dos contratos, né, que a gente fecha é por ter bons relacionamentos com outras empresas e outras pessoas. Porque um CNPJ, para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, né, mas é composto por vários CPFs. São pessoas, né, que estão ali. Então, você tá tratando com pessoas. E as pessoas sentem também, pô, sabe o que é uma pessoa que está manipulando, sabe uma pessoa que está agindo de má fé e tudo. A gente entende isso. Mas é vocês entenderem também que bons relacionamentos ajudam muito no dia a dia. Isso aí. E é muito do que eu falo aqui, né, para nossa equipe aqui. E eu acho que é muito que a Vilt prega e que a Vilt preza. Eu acho que a chave do sucesso para qualquer profissional é a humildade. Então, se você tem humildade, você consegue alcançar qualquer objetivo que você tenha. Então, seja humilde, sempre na hora do conhecimento, sempre na hora de buscar, faça bastante contatos, como o Pedro falou, que isso vai surtir o efeito positivo, né, para vocês ao longo da carreira profissional. Boa, exato. E aí teve uma pergunta do Jean aqui, que ele falou qual é a skill, né, que a gente preza muito na parte comportamental. Cara, comunicação, sem dúvida alguma. É você saber se comunicar, você pegar ali um tema e conseguir explicar sobre esse tema. É você realmente trazer um contexto de que você está usando as palavras ali certas para aquele contexto que você está explicando. Então, a comunicação é uma coisa muito importante. Não só para isso, né? O exemplo que a gente estava falando também, de você se comunicar ali quando você está com dúvida, de você levantar a mão e fazer a pergunta certa, né? Porque tem a diferença, né? De você estar com dúvida e você fazer uma pergunta que às vezes não é tão interpretativa assim, ou você fazer uma pergunta que a pessoa de primeira já entende o que você está falando. Então, se você não tem uma comunicação tão boa, quando você vai chegar para tirar uma dúvida, às vezes você precisa explicar 1, 2, 3 vezes até alguém entender. Só que se você tem uma comunicação mais limpa, mais certinha, você chega ali e pergunta para a pessoa e ela já entende. Só que é legal também, né, até explicar outra coisa, né, sobre essa parte de dúvida. Uma coisa que eu gosto de comentar muito com a galera. Porque às vezes a pessoa leva muito ao pé da letra, né, de, pô, tô com dúvida, e aí eu chego na pessoa, o que é sales? Ele vai e explica, né? Mas se eu tivesse feito um caminho antes disso, né, de ter pesquisado sobre essa palavra e chegar no Abner, Abner, eu pesquisei sobre esse tema aqui e vi que sales é sobre isso aqui, é sobre vendas e tal, tá certo isso? Aí ele vai falar, pô, real, é isso mesmo, só que, pô, a gente trabalha com isso, com aquilo outro. Outro exemplo, né, de você tá com algum tipo de doença, aí você chega no médico, e aí, antes de chegar no médico lá, sei lá, você tá com dor no joelho, aí você chega no médico e fala, ó, pesquisei tal coisa aqui no Google, meu joelho tá doendo, eu acho que é o nervo tal. Aí ele vai analisar o seu joelho e na região certa ali da sua dor, e ele vai falar, não, realmente, é um nervo, XPTO e tudo mais. Diferente de você chegar, né, pro médico e você falar, ó, tô com dor. Ele vai fazer diversas perguntas para você até entender, né? Ó, você tá com dor aonde? O que causou isso? Então, às vezes não é pegar esse contexto, né, de, pô, tirar a dúvida, ter uma boa comunicação e ir direto na pessoa que consegue sanar sua dúvida. É entender também que precisa de um passo antes, né? De você pesquisar ali, ver ali o que esse tema corresponde à sua dúvida e chegar com um background para a pessoa que for solucionar, né? Você fala, ó, pesquisei tal coisa, vi tal tema, mas, meu, eu não consigo resolver esse problema. Você consegue me ajudar? Aí a pessoa vai, ajuda, com base no que você pesquisou. Mas, cara, se fosse destacar, sim, é realmente comunicação. É você chegar, se comunicar bem. Então, isso também está atrelado a outros idiomas, né? Então, se você sabe se comunicar bem no inglês, no espanhol, e aí você chega numa reunião, aí você explica sobre tal coisa. Então, imagina, né? Só você na empresa sabe o idioma específico que precisa para fechar um negócio com o cliente. Você vai pegar ali, entender o cliente, chegar lá na reunião e por você saber esse idioma, se comunicar bem nesse idioma, você vai conseguir talvez trazer um projeto para a empresa só por esse diferencial e você saber se comunicar bem. Então, a comunicação, cara, tipo, de longe, assim, a melhor coisa que você pode se desenvolver.
Então, não é programação, não é saber todas as áreas. Se você for um cara muito bom em comunicação, você consegue fazer qualquer tipo de coisa. Tanto trabalhar com vendas até trabalhar com, sei lá, qualquer coisa que você quiser. Aqui na Velt a gente dá muito valor à soft skill, né, que a gente chama, né? São as skills comportamentais, né? Eu acho que o Pedrão soube explanar muito bem, principalmente a comunicação. Acho que é fundamental para qualquer nível que você for atingir na empresa. Exato, boa. É um diferencial muito grande, cara, de verdade. Até porque se a pessoa não sabe se comunicar... exatamente. Fica tudo mais difícil. E aí, por exemplo, né? Uma coisa que eu já ouvi muito dos professores da faculdade, tipo, ó, acabou o desenvolvedor que só senta na cadeira e programa. E realmente, a gente tem poucas pessoas que são assim, poucas mesmo. Acho que aqui na Vilt é 1 ou 2 que são desse jeito, de tipo, sentou, programou e não se comunicou direito. Mas não tem mais isso, tá? No mercado é minoria mesmo. Então, se você é um desenvolvedor que só programa e boa, talvez você pode até chegar ali em algum lugar, né? Mas se você for uma pessoa que programa bem, você desenvolve, você conversa, você explica, você ensina, é um diferencial muito grande. E isso vem da comunicação, né? De você saber falar ali com as pessoas certas e usando a comunicação certa. Muito legal. Eu não sei, acho que foi o Jean que perguntou aqui de novo. Cara, comunicação extrovertido, pô, não, eu acho que não tem muito a ver. Tanto é que, um exemplo, né? O Primo Rico, que vocês devem conhecer aí. Uma vez eu vi uma palestra dele, ele falando que é extremamente tímido e não é extrovertido. E ele se comunica muito bem. Então, não tem muita coisa a ver, né? Até o Warren Buffett, não sei se vocês conhecem aí do mundo de investimento, o maior investidor que existe, ou já existiu, um dos, né? Ele também, no começo da carreira dele, ele era uma pessoa extremamente tímida. E aí ele entrou em cursos de comunicação para saber se comunicar ali e tudo. Até por mim, cara, quando eu vou fazer uma palestra presencial, tem aquele frio na barriga, né? Mas quando você sobe ali, você fala, pô, vou falar tudo que eu vim para falar e boa. É isso, acho que não tá muito atrelado, não. Não. Tem pessoas muito quietas, né? Mas quando precisam realmente explicar ou falar alguma coisa ali, a pessoa vai, explica e tudo bem. É Pode dar que, vários exemplos, né? Bill sim, Gates, Steve Jobs, os caras são excelentes comunicadores, mas não são extrovertidos, né? sim, exatamente, exato. Depende muito, Maravilha. mas acho que é isso. Maravilha, Pedro. Obrigado. Abner, maravilhoso aí a sua explanação também. Obrigado, eu agradeço. Pessoal, mais uma vez, achei fantástico as perguntas, participação que vocês fizeram hoje, tá? Que nas próximas quartas vocês continuem assim. João, quer encerrar? Só queria dizer que vocês são incríveis. Esse bootcamp vai ser incrível. E eu estou muito feliz de poder participar. Muito obrigado. Foi sensacional. Boa, E valeu, é João. isso. Bom, Valeu, pessoal, pessoal. eu Obrigado estou pela também oportunidade. disponível se precisarem perguntar o que for, no LinkedIn também, se quiserem me procurar lá e me perguntar o que for.